Então, nossa aula de hoje de ciências é a biosfera, né? A gente estava estudando as camadas da Terra, né? E essa é a camada onde encontramos todos os seres vivos. Então, a gente pode ver aqui, ó, a biosfera é a camada da Terra onde estão os seres vivos. Nela devemos incluir os seres que habitam a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. A atmosfera, a camada de gases, litosfera, o solo, e a hidrosfera, a água, o mar, os rios, certo? Então, a palavra biosfera vem do grego, que significa bio, significa vida, e esfera significa esfera. Então, é a parte onde se encontram todos os seres vivos, né? Os animais, bactérias, todos os micro-organismos, as plantas, todos pertencem à biosfera. Quando analisamos a biosfera, estudamos os seres vivos e seu ambiente natural, ou seja, seu habitat. O sistema que inclui os elementos vivos e não vivos, o meio ambiente e as relações que estabelece entre si é chamado de ecossistema. Ou seja, o ecossistema é a relação de todos os elementos presentes naquele ambiente, tanto os seres vivos como os seres não vivos. Os ecossistemas são formados pelos fatores bióticos e abióticos. Os bióticos são aqueles que possuem vidas e os abióticos são fatores que não possuem vida, como a água, o sol, o solo, o gelo. São fatores que influenciam o nosso ecossistema, certo? Os fatores bióticos são aqueles ocasionados pelas presenças de seres vivos e ou suas relações no meio ambiente, como os animais, as plantas, os seres humanos. Já os fatores abióticos são os fatores influenciados pelos elementos naturais não vivos, como já falei, a água, o sol, o solo, o gelo e o vento. Esses são os fatores abióticos, certo? E os seres vivos são os fatores bióticos, que são animais, plantas, seres humanos, certo? Os fatores bióticos e abióticos, de uma região deve ter uma relação de equilíbrio, fica em constante equilíbrio, pois se qualquer um desses elementos for muito alterado, o ecossistema ficará desequilibrado. Então, tanto os fatores abióticos como os fatores bióticos, eles tentam ficar em equilíbrio, para manter uma relação equilibrada naquele ambiente. Os seres humanos vivem em quase todos os lugares do planeta, porque conseguem se adaptar a ambientes bastante diversos. E essas adaptações se dão por meio de modificação dos espaços para torná-los adequados às suas necessidades. Então, o homem, ele consegue viver em todos os tipos de ambiente porque ele consegue fazer uma moradia, roupas adequadas. Se o local é muito frio, eles conseguem fazer roupas para se proteger do frio, uma moradia para proteger do frio. Então, por isso que o homem tem tanta facilidade, de sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Algumas dessas mudanças alteram a biosfera de forma positiva, como a prática da agricultura e a utilização da energia solar, e outras de forma negativa, como a poluição lançada na atmosfera e o desmatamento irrestrito de vegetações nativas. Então, algumas coisas que o homem faz é positivo para a natureza, para o meio ambiente, como plantar. E outras coisas que ele faz é negativa, como ele fazer o desmatamento, tocar fogo na floresta, poluir, porque ele produz muito lixo, muito gases, gás carbônico. Então, a poluição é prejudicial ao meio ambiente. A sobrevivência de todos os seres vivos depende de... Bora, a câmera não quer focar. Depende da preservação e conservação da biodiversidade. Por isso, essa é uma preocupação mundial. Assim, países de todo o mundo e organizações não governamentais, como as ONGs, voltadas para o meio ambiente, realizam convenções e estabelecem acordos para garantir a sobrevivência.
das diferentes espécies e dos ecossistemas existentes no planeta. Ou seja, quando eles veem que tem um tipo de animal ou tipo de planta que está correndo um risco de extinção, essas ONGs se unem, né, para defender esse ser vivo, para defender esse ambiente, certo? Os hotspots representam áreas com uma grande concentração de biodiversidade, sendo prioridade para a preservação e conservação. Observe o planisférico aqui, né? Ele está mostrando os hotspots e os novos hotspots, certo? Olha só, criados, né, para defender e tentar trazer um equilíbrio novamente, tanto para o meio biótico como abiótico, né, para equilibrar o ecossistema. Então está aqui, ó, tem vários, certo? Os novos e os já existentes, onde tem algum tipo de ameaça, certo? Representa áreas com grande concentração de biodiversidade. Então, se tem uma grande concentração de biodiversidade, de vida, então